Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Vamos começar orando? Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. A gente honra a tua presença aqui, Senhor. A sua presença nessa casa é tão tangível, tão tangível. O Senhor fala quando 2 ou 3 estão juntos. O Senhor está aqui com a gente, então a gente honra a tua presença, Senhor, honra a tua presença. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu peço, Senhor, que as minhas palavras sejam as suas palavras, os meus pensamentos sejam os seus pensamentos. Isso aqui não é um acidente, gente. Obrigado, Jesus, que isso aqui já foi orquestrado pelo Senhor há muito tempo atrás. Todas as pessoas que estão aqui foram orquestrados pelo Senhor e a gente agradece, Senhor. A gente agradece, Senhor. Muralhas vão ser derrubadas hoje, como a gente cantou, Senhor. Mentiras vão ser quebradas, Senhor, como a gente cantou hoje. A gente já celebrou isso antes da noite começar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. E eu declaro a tua vitória sobre hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Vou contar um pouquinho rapidinho da minha história para vocês entenderem quem eu sou e como que eu cheguei aqui. Eu nasci em Recife e com 4 anos de idade eu fui para Brasília. Eu cresci em Brasília, era filha de militar e cresci na igreja católica, na verdade, escutando bastante de Deus, um pouquinho de Jesus e nada do Espírito Santo, mas graças a Deus isso está mudando em muitas igrejas. Mas eu sempre fui e serei para sempre obcecada por Jesus. E nas igrejas católicas a gente sempre vê Jesus na cruz, né? E eu era pequenininha, e eu ficava olhando para Jesus e eu ficava sempre perguntando: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu quero te conhecer, eu quero te conhecer. E eu cresci dessa forma. Eu era atleta no Brasil, eu era ginasta em Brasília. E cresci competindo e treinando durante muitos anos. E eventualmente, com 24 anos de idade, eu fui embora do Brasil e fui para a Alemanha. Morei 1 ano e meio na Alemanha por causa da minha carreira como ginasta. E depois da Alemanha, eu fui para a Austrália. E morei 24 anos na Austrália também. Tudo isso para dizer para vocês que o meu coração é metade brasileiro e metade australiano. 24 anos lá, 24 anos na Austrália. Eu tenho uma filha australiana, ela mora em Sydney, mas também é brasileira, porque ela tem o meu sangue. Amém? E com 33 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu senti Deus me levando para fazer um Bible College. O pastor Carl falou que eu posso falar palavras em inglês aqui, vocês entendem? Amém? Oh, amém, amém. Sounds good? E eu fui chamada para fazer um Bible College e para estudar teologia, liderança, ministério. E no meu último ano de Bible College eu senti Deus me levando para fazer uma escola do sobrenatural em Sydney. Só que eu não sabia que essa escola do sobrenatural era afiliada à Bethel Church em Redding, Califórnia. E quando eu era criancinha, quando eu cresci, né, na minha infância e na minha adolescência, eu fui muito exposta ao sobrenatural. Eu tinha muita visão aberta, eu tinha visões, eu sempre escutei a voz de Deus desde que eu era pequenininha, só que eu não sabia que isso era sobrenatural. Mas eu sempre tive a capacidade de escutar a voz dele. Nós aprendemos hoje à tarde que todos nós, na verdade, somos criados e feitos para escutar a voz de Deus, amém? Mas como eu era pequenininha, hoje eu entendo que isso era um dom. E por causa disso eu vivi uma vida muito profética. E quando eu iniciei essa escola em Sydney, eu comecei finalmente, a melhor maneira que eu consigo descrever é como se a ficha tivesse caído.
Pela primeira vez eu comecei a escutar ensinamentos sobre coisas que eu tinha vivido na minha infância, sobre coisas que eu tinha vivido na minha adolescência, mas que eu não tinha linguagem. Eu vivia uma vida profética, mas não sabia o que era profética, eu não sabia o que era profecia. E através dessa escola eu comecei a aprender a respeito disso tudo, e eu senti Deus me colocando um desejo no meu coração para eu ir para Reading para fazer essa escola, e eventualmente eu fiz isso em 2021, fiz os 3 anos da escola, o terceiro ano da escola, são 3 anos da BSSM, né, que a gente fala, né, o Bethel School of the Supernatural Ministry. E hoje a gente tem, muitos dos nossos alunos estão aqui hoje numa viagem missionária da BSSM Português. No presencial lá nós temos a escola em inglês, mas online nós temos a escola em português, espanhol e inglês. E, gente, a mão de Deus está sobre a nossa nação, a mão de Deus está sobre o Brasil. Amém? Quando nós iniciamos a escola foi mais ou menos 2 anos e meio atrás. E hoje eu posso falar para vocês que a nossa escola é a maior escola da Bethel Church. Amém. O brasileiro está queimando por Jesus, e a mão dele, como eu falei, né, nós temos um avivamento realmente acontecendo aqui. E foi isso. Eu fui para a escola, eventualmente fiz os 3 anos, graduei, e no meu último ano da escola eu fui convidada a ser contratada como uma das pastoras da casa lá, e por isso que hoje eu estou aqui. Tá joia? Esse período agora de março, nós lançamos todos os nossos alunos, não só na escola online, mas também nós enviamos alunos da escola do presencial também para viagens missionárias, né? Todo mês de março a gente faz isso, e mais ou menos lançamos 1.300 alunos agora, acho que por volta de 25 países. Nós enviamos eles para serem mãos e pés de Jesus aonde eles forem, e por isso que nós temos um time aqui. Aqui no Brasil a gente envia os nossos alunos para 3 cidades, Curitiba, Recife e São Paulo. E também enviamos um time para a Flórida, porque logicamente existe bastante brasileiro na Flórida. E eles estão lá também na viagem missionária deles. Esse é um pouquinho da história em relação a... né, quem eu sou, aonde que eu cheguei e por que eu estou aqui agora. A gente vai conversar em relação a um tema que aqui nas igrejas no Brasil não é pregada muitas vezes, e de uma certa forma eu acredito que é a mensagem do temor de Deus, que é a respeito do que eu vou falar, de uma certa forma até distorcida. E hoje eu gostaria muito de simplificá-la para você. Mas antes de eu começar a minha pregação, eu gostaria de honrar o pastor Carl e a esposa dele, a pastora Aline, e a Laís, logicamente, por organizar o time e a gente de estar aqui. Eu queria muito honrar vocês. E muito obrigado por ter a gente aqui na sua casa, por confiar no nosso coração. Vocês são pessoas incríveis. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas já ouvi falar de vocês. Então, muito obrigado. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Amém? E eu gostaria de convidar vocês também. Eu acredito que hoje vai ser um dia que Deus vai marcar vocês. Amém? E eu queria dar liberdade, já fazer um convite agora, antes da gente iniciar, que se o Espírito Santo estiver falando com você, eu já convido vocês a virem para frente, para o altar de Deus, para o altar de Jesus. Se vocês já estão sentindo que durante a mensagem vocês precisam colocar ou entregar alguma coisa aos pés de Jesus, por favor, não se sintam constrangidos ou, não, a Ana é uma convidada, não posso fazer. Pode sim, pode vir aqui na frente, pode começar a mover se o Espírito Santo está conversando com você a respeito disso, ok? Amém? Tá joia? Então a gente vai conversar sobre o temor de Deus, e essa mensagem foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, foi um processo profético até, de mais ou menos 2 anos. Foi uma conversa que Deus começou comigo em janeiro de 2023. Todo início do ano, eu sinto de iniciar o ano entregando um jejum para o Senhor. E em janeiro de 2023, eu senti que era para eu entregar um jejum e que eu nunca tinha entregue antes, a oferecer a Jesus algo que eu ainda não tinha oferecido antes. E em retorno eu gostaria que Ele fizesse algo em mim
que ele ainda não tinha feito antes. Então, tinha esse tema de não feito antes entre Jesus e eu. E nesse processo, nesse jejum, Deus quase que imediatamente começou a conversar comigo a respeito de duas coisas: gerações e legado e o temor de Deus. E durante 8 meses, eu ia falar 8 meses, uau! Durante 8 meses, Deus não parou de conversar comigo a respeito disso. Eu vou contar um pouquinho atrás das cortinas para vocês, um pouquinho para vocês entenderem um pouco do contexto. E, como eu disse, 8 meses ele falando a respeito disso comigo, e eu anotando, fazendo minhas anotações, e eu tinha mudado para uma casa nova em Reading, estava morando com uma amiga nova, e acho que foi no 3º ou 4º dia que eu estava nessa casa. Eu cheguei em casa de noite e ela perguntou assim para mim: e aí, Ana, o que está presente para você nesse momento? E eu falei para ela: Deus tem conversado comigo a respeito do temor de Deus. E aí ela falou, eu vi que ela mudou um pouco da maneira com qual ela respondeu. E aí ela falou: o que Deus está falando? E eu comecei a compartilhar com ela. E ela começou a chorar na sala, e eu senti que Deus estava movendo, e eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim: você não vai acreditar, mas ontem à noite eu assisti uma pregação do John Bevere, não sei se vocês já ouviram falar dele, e ela falou assim: Ana, eu não estou exagerando, mas palavra por palavra que você falou agora, ele pregou ontem à noite nessa pregação que eu tinha escutado. E isso para mim foi muito encorajador, porque eu consegui entender de que realmente não era da minha cabeça, sabe? Que Deus realmente estava conversando comigo em relação a isso. E logicamente nós estamos falando do John Bevere, né? 30, 40 anos de ministério. Então eu perguntei para ela: onde que está essa pregação, onde você assistiu isso? Ela falou: no YouTube. Eu falei: me mostra, eu quero assistir isso. E logicamente Deus começou a revelar mais e mais e mais coisas. E isso foi um processo. E quando eu comecei o meu 3º ano da escola, eu senti Deus me convidando para um outro jejum. Isso foi início de setembro, tá? De 2023. E uma vez eu estava no louvor do meu 3º ano, e Deus me deu 2 números naquele louvor, assim, do nada. Eu simplesmente escutei o número 16 e o número 25. E eu assim: Deus, por que eu escutei o número 16 e 25? Na verdade, eu vi primeiramente 16 e 25 e comecei a conversar com ele a respeito. E eu senti que Deus estava me dando datas de quando que era para eu fazer esse jejum, do dia 16 até o dia 25 de setembro. Eu estava assim, sem entender muito. Aí eu fui para casa e contei para minha amiga, para minha housemate. Eu falei: hey, eu acho que eu sei quando fazer esse jejum. Ela falou: quando? Aí eu falei: do dia 16 até o dia 25. Aí ela olhou para mim como se ela, sei lá, tivesse visto um fantasma. E ela falou assim: Ana, 16 a 25? Eu falei: sim. Ela falou assim: você sabe o que é celebrado nessas datas? Eu falei: não. Ela falou assim: então vá no seu quarto, Google it, e você vai ficar surpresa. Eu falei: ok. Aí eu fui para o meu quarto, aí abri meu computador e coloquei lá o que é celebrado entre o dia 16 e 25 de setembro de 2023. E apareceu os 10 dias do temor de Deus. E eu não acreditei, eu fiquei chocada. E eu assim: uau, Deus, uau, Deus. Aí eu saí do meu quarto correndo, eu fui falar para minha amiga, eu falei: sim, você não vai acreditar. Ela falou assim: eu sei, porque ela tinha ela vem de família hebraica, então ela sabia do calendário hebraico. Isso é no calendário hebraico, do dia 16 ao 25. O dia 25 era o dia do arrependimento que eles celebram. E aí eu entendi muito bem que Deus realmente estava falando sobre isso. E isso foi um processo, como eu disse, de 2 anos. Então essa mensagem que eu vou trazer para vocês é algo que eu tenho meio que cozinhado, cultivado com Ele durante um tempo. E hoje eu acredito que a igreja de Deus está nesse lugar. Ele está chamando a gente para um lugar mais alto. Amém? E eu acredito que sim, a mão de Deus está sobre essa nação. Mas Ele precisa que a gente vá para um outro nível. Porque se a gente não for, a gente não vai chegar aonde Ele quer trazer a gente. Amém? E a gente vai conversar sobre o temor de Deus. E ao mesmo tempo, não tem como conversar a respeito do temor de Deus e não conversar a respeito do que é ser amigo de Jesus. Não tem como conversar a respeito da amizade de Jesus e não conversar a respeito do temor de Deus. Os dois estão completamente coligados. E ao mesmo tempo, quando a gente conversa sobre o temor de Deus, a gente vai conversar sobre a amizade com Jesus,
e a gente vai ter que conversar sobre obediência radical. Amém? E eu quero desmistificar essa palavra obediência hoje. Porque quando a gente pensa na palavra obediência, a gente tende a pensar nela como uma palavra negativa. Existe uma conotação negativa em relação à palavra obediência. Né? Nós lembramos da nossa infância, quando a gente estava com os nossos pais, talvez, né? Se você não fizer isso, você vai de castigo, você vai ser punido, né? Se você não obedecer. Então, normalmente, quando a gente pensa na palavra obediência, a gente pensa em fazer algo contra a nossa própria vontade. E eu quero cancelar isso, eu quero desmistificar isso, eu quero normalizar essa palavra entre a gente. Por quê? Porque, na verdade, na palavra, na Bíblia, Deus fala que a melhor expressão de amor a Ele é através do quê? Obediência. Obediência. Em João 14, 23, 24, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele uma morada. Aquele que não me ama, não obedece. Segunda vez que fala a palavra obedecer. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, como eu disse antes, a melhor expressão que a melhor maneira que a gente pode mostrar para Jesus que a gente ama Ele é através da obediência, né? E como eu disse antes, né? Eu quero deixar hoje à noite bem livre realmente para vocês, gente. Porque eu acredito que Deus vai fazer coisas lindas hoje à noite em todos nós. Então, se o Espírito Santo começar a conversar com vocês, prestem atenção. Eu peço para que vocês estejam bem sensíveis ao que o Espírito Santo vai conversar com vocês a respeito hoje à noite, amém? Quando eu estava estudando a respeito do temor de Deus, isso me chamou muita atenção. Eu não sabia que era mencionado na Bíblia mais de 400 vezes. A expressão do temor de Deus, e às vezes até de uma forma um pouquinho diferente, mas significa o temor de Deus. Só para vocês terem ideia, no livro de Provérbios é mencionado mais de 20 vezes, no livro de Salmos é mencionado mais de 40 vezes. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que é importante para Deus. Porque se Ele está mencionando mais de 400 vezes na Bíblia, é importante para Ele. Amém? E eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei assim, nossa, eu não sabia disso. E eu comecei a estudar sobre a definição do temor de Deus. Eu queria entender o que era realmente o temor de Deus. E eu vou dar algumas definições bíblicas para vocês agora. Primeiramente, a gente pode definir o temor de Deus como reverenciar e ter total admiração por Ele. Respeitar, honrar, venerar e adorar a Ele acima de tudo. Odiar o pecado, odiar a injustiça. Nós temos que amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Eu sei que essa palavra é forte, mas é assim que é explicada na Bíblia. Dar tudo o que lhe pertence. Tremer diante dele de admiração, para dar-lhe toda a nossa atenção. E a última, gente, vai mexer com um pouquinho só com alguns de vocês, mas fala que o temor de Deus significa se abster de qualquer... não fica chateado comigo, tá? Está escrito na Bíblia, não sou eu. Abster-se de qualquer reclamação, murmuração ou resmungo. Essa me pegou um pouquinho quando eu estava estudando. Eu falei, ok, Deus, eu estou prestando atenção. Em Isaías 33:6 fala assim: o temor do Senhor é o tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso que o seu povo tem é o temor do Senhor. Em Provérbios 9:10 fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Salmos 145:19
fala que ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. A gente vai conversar com isso daqui um pouquinho, tá? E enquanto eu estava estudando em relação a isso, eu comecei a estudar sobre vários personagens na Bíblia que tiveram encontros com Deus face a face com Ele. Né? E nós sabemos de alguns, de vários, né? Jó, Ezequiel, Abraão, Moisés, todos eles tiveram encontro com Deus face a face. E o que aconteceu com todos eles quando eles tiveram aquele encontro com Deus? Todos eles caíram no chão, tremendo, mas não porque eles estavam com medo de Jesus. Eles não estavam com medo de Deus, eles estavam tremendo por causa da reverência que eles tinham por Deus. Amém? E como eu falei antes para vocês, né, não tem como a gente falar sobre o temor de Deus e não falar sobre a amizade com Jesus. Então vamos pensar agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês agora. Pensem no melhor amigo de vocês. Na melhor amiga de vocês. E pensem o porquê que você considera aquela pessoa seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Você poderia dizer que você confia nessa pessoa? Sim? Você poderia dizer que você pode ser vulnerável com essa pessoa? Você poderia dizer que você é transparente com essa pessoa? Sim? Você poderia dizer que você não tem medo dessa pessoa? Lógico, né? Porque se você tiver medo de alguém, você não vai ser vulnerável, você não vai se abrir com essa pessoa, certo? Você não vai ser honesta, você vai esconder algumas coisas dessa pessoa. Se você tem medo dessa pessoa. Então, como que a gente pode considerar ou ser amigo de Jesus se a gente tem medo de Jesus? E quando eu pensava antigamente em relação ao temor de Deus, no início da minha caminhada com Jesus, toda vez que eu escutava a respeito disso, eu achava que era ter medo de Jesus. E não é bem assim. Temer ao Senhor não significa ter medo de Jesus. Temer ao Senhor significa ter medo de estar longe de Jesus. Amém? Porque realmente, se a pergunta a fazer é, ok, a gente sabe que Jesus é nosso amigo. Por quê? Porque o caráter dele nunca muda. Certo? Ele é quem ele fala que ele é. Ele não precisa provar nada pra gente. Mas a pergunta agora é, nós somos amigos de Jesus? Eu comecei a meditar sobre isso. Eu comecei a perguntar para mim mesma, Jesus, eu sou tua amiga? Eu sou tua amiga? E se eu não sou sua amiga, o que eu preciso fazer para ser sua amiga? Em Salmos 51, 10, 11, Davi fala assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses, presta atenção aqui, gente. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nós sabemos que Davi fala muito sobre isso, através dos salmos que ele escreveu, né? Ele falava assim, qualquer coisa pode acontecer comigo, qualquer coisa, mas não me tire da tua presença. Ele sabia que estar perto de Jesus, de estar ali com Ele, era a melhor coisa, era o melhor lugar para estar. Amém? Em Tiago 4:8, fala assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de nós. Então, quem determina o nível de relacionamento com Deus? É Ele ou nós? Somos nós. Né? A responsabilidade está sobre nós, né? Ele fala, aproxime-se de mim e eu me aproximarei de você. Somos nós que determinamos o nível do nosso relacionamento com Ele. Somos nós que escolhemos estar perto dEle ou não. Ele não vai forçar um relacionamento com a gente, Ele não vai fazer isso porque Ele é um cavalheiro. Ele nos deu um dos maiores presentes que se chama livre-arbítrio. E o que significa livre-arbítrio? O poder de escolha. Ele vai esperar. Ele está esperando, Ele está ali com a gente. Mas Ele quer que a gente, como Ele fala aqui, se aproxime dEle, para que Ele possa se aproximar da gente. Esse é o meu versículo favorito no meu estudo sobre o temor de Deus. Está em João 15:14.
E Jesus estava se preparando para, deixar os discípulos. E ele está conversando com os discípulos a respeito de várias coisas. E ele fala assim, João 15:14. Vocês serão meus amigos se vocês obedecerem os meus comandos. Qual é a palavra mais importante desse versículo? Se, a menor de todas. E o que se implica? Uma condição. O que isso quer dizer para a gente? Que a amizade com Ele é condicional. Aqui está escrito, eu vou ler novamente. Vocês serão meus amigos se obedecerem os meus comandos. Então a amizade com Jesus é condicional. Ser chamado de amigo por Jesus é condicional. Quando nós pensamos em nossa salvação, nós sabemos que a salvação foi um presente. Foi dado para nós, Por quê? Porque não pagamos o preço por isso. Quando você recebe um presente, chamado presente por quê? Porque você não pagou, você recebeu. Você não fez nada por isso. Foi Ele que fez. Foi Ele que pagou o preço. Certo? Salvação é um presente. Agora, a amizade com Jesus é condicional. A amizade com Ele requer obediência. Eu gosto muito do que fala em Salmos 25:14 também. Fala assim, o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Eu gosto de uma outra tradução da Bíblia que fala assim, a amizade com Jesus é reservada para aqueles que o temem. Ele irá revelar os segredos do coração dele. Amém? Então, mais uma vez, o que nós estamos aprendendo aqui? Que caminhar no temor de Deus, demonstrar amor por Ele, nós temos que obedecer a Ele. Amém? Antes de eu conversar um pouquinho com vocês em relação à obediência, eu vou pedir para... Eu vou, na verdade, compartilhar 2 histórias rapidinhas com vocês. Vocês já ouviram falar dessas histórias, mas eu acho que são 2 histórias que demonstram muito bem em relação ao temor de Deus. A primeira é em Gênesis 22. Nós sabemos que a história de Abraão, ele esperou pelo filho dele durante anos e anos e anos. E o que acontece? Deus pede para ele o quê? Para que ele sacrifique Isaac, no monte. E, gente, eu não sei, eu estou sendo bem transparente, bem honesta. Eu tenho uma filha. Eu não sei se eu teria a coragem e a capacidade que ele teve, se Deus me pedisse para que eu sacrificasse a minha filha, sabe? Isso me fez meditar e pensar sobre isso, Mas nós sabemos, nós conhecemos a história de que na hora que ele vai sacrificar o Isaac, na hora que ele vai matar o filho dele, o anjo dele aparece falando o quê? Não o mate, porque agora nós sabemos que você respeita e obedece a Deus, está na palavra. Para mim é um dos maiores exemplos na Bíblia do que era andar temendo ao Senhor. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa passagem é o seguinte. Gente, eu já li essa passagem eu não sei quantas vezes. Muitas. E eu não tinha percebido o que eu vou falar para vocês agora. Quando ele vai levar o Isaac no monte, ele estava com 2 servos com ele. E sabe o que ele fala para os 2 servos antes dele ir? Que ele vai retornar. Que os 2 vão retornar. Que ele vai retornar com Isaac. Não é muito louco isso? Eu fiquei pensando, peraí, eu fiquei confusa naquele momento. Falei, ele ia sacrificar o Isaac? Mas ao mesmo tempo ele falou para os servos dele, não se preocupem, porque nós vamos retornar. Isso implica o quê? De que ele conhecia Deus tão bem, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele não sabia o que ele ia fazer, mas ele sabia que ele ia fazer. Amém? Ele confiava em Deus. E por isso que ele obedeceu. E a segunda história é em Lucas 23, 38 e 43. Nós conhecemos essa história também, dos 2 ladrões que estavam sendo crucificados junto com Jesus.
Eu vou ler para vocês essa passagem, um pedacinho dela. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te, a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo, presta atenção, gente, olha o que ele fala: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Para mim, essa história realmente representa a gente. Representa a humanidade. Os dois ladrões, para mim, representam as duas vozes que a gente escuta o tempo todo. Obedece, não obedece. Faz ou não faz. Reconhece ou não reconhece. Você vai acreditar ou você não vai acreditar? Você vai confiar ou você não vai confiar? Você vai ter fé ou você não vai ter fé? Vou voltar àqueles salmos que eu li anteriormente. Em Salmos 145, 19 fala: ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento, gente. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Porque um dos ladrões temeu ao Senhor. O que aconteceu? Ele foi salvo. Ele foi salvo. Jesus escutou o clamor dele e ele foi salvo. Gente, andar no temor do Senhor te leva à salvação. Amém? Então vamos falar sobre obediência. O que nós temos que ser obediente? Quando eu estava montando esse estudo e essa pregação, eu fui muito intencional em tentar deixar para as pessoas que Deus ia colocar na minha frente para conversar a respeito disso, uma forma prática de como começar a andar dessa forma, né? Obedecer. Quando a gente fala em obediência, obedecer a quê? Primeiro, para aqueles que gostam de fazer anotações, número 1. Nós temos que desenvolver uma vida livre do pecado. Dizer sim a Jesus é dizer não a tudo que não representa Jesus. Quem é casado aqui? Quase todos vocês. Ai, gente, ora por mim. Eu recebo, em nome de Jesus. É isso. Muito bom, muito bom. Então tá, eu vou conversar com os homens primeiro. Quando você disse sim, no dia do teu casamento, quando você disse sim para sua esposa, você disse não ao mesmo tempo, ao mesmo segundo, você disse não a todas as outras mulheres que existem no mundo. Amém? Quero conversar com as mulheres agora. Quando você disse sim para o seu marido, no dia do teu casamento, naquele segundo, naquele momento, você disse não para todos os homens que existem no mundo. Uou. Quando nós dizemos sim para Jesus, Ele é o nosso noivo. Sentindo Deus agora. Quando nós dizemos sim para Jesus, nós dizemos não para tudo que não representa Ele. Amém? Aleluia. O temor de Deus, ele nos permanece longe do pecado. O temor de Deus nos permanece na presença dEle. Número 2, obedecer às instruções de Jesus. Jesus em Mateus 10:8 fala assim, nós conhecemos essa passagem também. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Aqui não está dizendo só os profetas
curam os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem. Não está falando só os evangelistas, não. Só os apóstolos, não. Está falando todos nós. Todos nós somos chamados a curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, amém? E como que fazemos isso? Eu vou contar um testemunho para você que é muito louco, é um dos meus testemunhos mais loucos que eu já vivi na minha vida, mas eu quero só demonstrar o que Deus faz quando nós obedecemos. Era o dia de, como é que fala isso em português? Dia de ação de graças. Nos Estados Unidos, a gente tem essa celebração, né? Thanksgiving. Aqui é Thanksgiving, aqui no Brasil é Thanksgiving. Muito bom, então. So, when we celebrate Thanksgiving... Tô brincando. Era o dia anterior e eu tinha ido num supermercado em Reading. E eu entro no supermercado, normalmente eu não saio para evangelizar, eu não saio para fazer isso, aquilo. Eu simplesmente saio e vou viver minha vida. E nesse processo de viver minha vida e fazer as coisas que eu preciso fazer, eu entro nas lojas, eu entro no supermercado, eu faço isso, aquilo, mas eu estou sempre conversando com Jesus. E eu sempre pergunto para ele, né? Eu entrei nesse dia num supermercado que se chama Trader Joe's, para aqueles que conhecem. E eu perguntei ali, eu entrei, eu falei, Deus, estou aqui, estou disponível. À tua disponibilidade. Tem alguém aqui que o Senhor quer tocar? Tem alguém aqui que o Senhor quer orar ou conversar? E entrei dessa forma e eu vi, Deus me mostrou, highlighted, uma pessoa, uma mulher no supermercado. Imediatamente eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, o que está no seu coração para ela? E Ele começou a me dar uma palavra para ela. Gente, mas eu queimava dentro de mim. I was burning, sabe? Eu senti Deus tão forte nisso e, gente, eu não faço isso, tá? Eu já estou avisando, eu não faço isso normalmente, não é normal para mim, tá? Mas eu comecei a seguir ela no supermercado. E nessa de seguir ela no supermercado, ela foi direto no caixa e eu tenho que ir pro caixa, e eu fui pro outro caixa e ela passou rapidinho, que ela só comprou tipo umas 2 coisas e o senhorzinho lá do caixa, ele queria conversar comigo a respeito de Thanksgiving. E eu tenho que ir, eu vendo ela saindo do supermercado, sabe? E eventualmente eu saí do supermercado e eu olhei para ela e ela estava assim, praticamente entrando no carro dela. E gente, vou falar mais uma vez, eu não faço isso normalmente, tá? Mas eu joguei as minhas coisas dentro do meu carro e eu comecei a seguir ela de carro. Eu não acredito que eu estou seguindo essa mulher de carro. Eu não conheço essa mulher, que louco, sabe? Mas eu sentia Deus tão forte nisso, sabe? Eu comecei a dar risada no meu carro, pensando, nossa, eu estou seguindo essa mulher, gente, eu não conheço. E olha, vou ser sincera, eu estava tão determinada que eu ia seguir ela até a porta da casa dela, se eu tivesse que fazer isso, sabe? E naquele momento, Deus fala assim para mim, não se preocupe, vai para casa. Gente, eu não gostei. Eu comecei a discutir com Deus dentro do carro. Eu mas Deus, eu sei que o Senhor está nessa palavra, eu preciso entregar essa palavra para ela. Filha, ele sempre me chama de filha. Ele fala, filha, não se preocupe, vai para casa. E eu obedeci. Eu fui para casa, não entendi nada, gente, não entendi nada. No dia seguinte, eu tinha sido convidada para um jantar de Thanksgiving. E era numa casa que eu não conhecia ninguém. Eu conhecia 2 casais, tinha mais ou menos 15 pessoas que iam participar desse jantar, e tinham 2 casais que eu conhecia. E eu entrei na casa, e meus amigos me receberam, e uma das minhas amigas falou assim, hey, Ana, vem aqui na cozinha para você conhecer as meninas, para você dar um alô e tal, não sei o que. Eu falei, ok. Gente, vocês já sabem o que aconteceu, hein? Acredite se quiser. Mas eu entrei naquela cozinha e ela estava na cozinha. E eu olhei, gente, eu fiquei paralisada, eu não vou mentir para vocês. Eu olhei, eu a vi, uau, ela está na cozinha. Aí eu virei e fui embora da cozinha.
Aí meus amigos olharam para mim, o que aconteceu? Eu falei, vocês não vão acreditar, gente, vocês não vão acreditar. Eu contei para eles e uma das minhas amigas falou assim, nossa, ela vai receber a palavra dela hoje. Aí eu falei, amém, ela vai receber a palavra dela hoje. E enfim, curtando essa história toda, eu estava tão nervosa, gente, eu estava tão nervosa. E que eu fui pro banheiro, me tranquei no banheiro, fiquei lá uns 5 minutos sentada, conversando com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor está nisso, com certeza o Senhor está nisso. Aí eu perguntei para Deus, o Senhor tem mais alguma coisa? E Ele me deu um pouquinho mais. E eu só fiz uma oração no banheiro. Eu falei, Deus, me mostra quando. Me mostra quando. Quando o Senhor falar, entrega, eu entrego. Eu não quero fazer por mim, pela minha força, eu quero fazer para o Senhor, pelo Senhor, na tua força. E fomos para o jantar. E o jantar passou uns 20 minutos, 30 minutos, a gente estava ali jantando. A minha amiga estava sentada do meu lado e ela falou assim para mim, eventualmente. Falou assim, Ana, eu acho que você vai se sentir muito melhor depois que você entregar essa palavra. E eu senti que isso foi o sinal de Deus. E aí eu virei para essa menina no jantar. E eu falei, ei, você estava lá no Trader Joe's ontem à noite? Ela, sim. Eu falei, eu também. Eu também estava lá. Ela, verdade? Eu falei, sim. Eu falei, então, Deus entregou uma palavra para você e eu contei para ela. Eu falei, olha, eu não faço isso frequentemente, mas eu estava te seguindo. E ela, o quê? Eu falei, sim, eu estava te seguindo de carro. Ela, uau. E, eventualmente, eu entreguei a palavra para ela. Gente, eu não consigo explicar para vocês o que aconteceu aquela noite, porque foi tão sobrenatural, tão sobrenatural. Todos nós, as 15 pessoas que estavam naquele jantar, todos nós tivemos um encontro com Deus naquele momento. O Espírito Santo baixou naquela mesa de uma forma que foi incrível. Eu nunca tive essa experiência antes. E acho que foi uma das primeiras vezes que eu via a nuvem de glória dele, porque tudo ficou muito embaçado e eu não conseguia enxergar as pessoas direito e estava todo mundo tendo um encontro com Deus. E naquele momento Deus ministrou na minha vida e Ele falou assim para mim, filha, por isso que eu falei para você, não se preocupe, vai para casa. Ele falou, quando a minha mão está sobre alguma coisa e você obedece, amém? Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Amém? Uau. Aleluia, aleluia. Ponto número 3, temos que confiar nele. Temos que confiar em Jesus. Quando Ele pede para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, a gente tem que confiar nele, né? Eu vou dar mais um testemunho em relação a obedecer e confiar nele. Eu gosto de contar história, gente. Eu fiz o meu primeiro e segundo ano da escola. E eu tinha dinheiro para fazer o primeiro ano e segundo ano da escola. Estudante internacional, quando nós vamos para Redding, Califórnia, fazer essa escola, o visto não deixa a gente trabalhar. Então a gente não pode trabalhar. Então a gente está sempre dependendo de ofertas ou levantar dinheiro, ou, né, você de repente guardou dinheiro suficiente. Aqueles estudantes que estão aqui entendem exatamente essa jornada. E eu não tinha dinheiro para o terceiro ano da escola. Eu tinha dinheiro suficiente para 2 meses. E 2 meses, assim, para pagar aluguel e comida, mais nada. E eu sentei para fazer a matemática entre o segundo e terceiro ano. E eu percebi que a matemática estava bem feia, assim. Mas eu falei para Deus, Deus, eu tinha uma paz tão grande que não tem nem como explicar. Sabe aquela paz que excede todo o entendimento? E eu falei para Deus, Deus, o Senhor me chamou aqui, eu estou obedecendo. Então a conta é tua, não é minha, né? Ele sabia que não tinha como eu fazer dinheiro ou ir trabalhar, porque senão eu iria fazer isso, certo? Enfim. Na semana seguinte, alguns dias depois, foram tipo 4 ou 5 dias depois, uma amiga minha teve problemas com o carro dela. E o carro dela precisava ser consertado, o pneu do carro dela precisava ser consertado, ela dependia do carro para trabalhar.
E eu lembro que eu estava deitada no meu sofá. Eu tinha acabado de ter recentemente uma cirurgia no joelho, no meu joelho. Então eu não estava nas melhores condições. E Deus falou assim para mim: levanta e vá lá e conserte o carro dela. E eu assim, ok, vamos fazer. Eu levantei e fui lá e consertei o carro dela e comprei um pneu novo. E ela voltou a trabalhar. Uns 4 dias depois, eu estava num cafezinho, num lugar que você pode comprar café, e eu encontrei um casal de amigos meus. E eles eram recém-casados. E Deus falou assim: eu quero que você invista financeiramente na vida deles. E eu assim: Deus, como assim? Ele: invista. E eu: ok. Eu falei: quanto? E Deus me deu um valor e eu depositei na conta deles. E mais ou menos uma semana depois, eu estava com 2 amigas minhas. E a gente estava numa loja. E mulher sendo mulher, a gente estava dando olhadinhas em brincos e nessas coisinhas que a gente gosta. E uma amiga minha estava experimentando isso e a outra estava experimentando outro. E uma falou assim: qual que você quer, Ana? Qual que você gosta? Eu falei: nenhum. Quero nem olhar, porque não posso. Então não quero nem ficar com vontade de comprar. Enfim, eu precisava comprar uma lâmpada para mim. E uma lâmpada para minha escrivaninha, para estudar. E aí eu percebi que eu tinha esquecido a minha carteira no carro dessa amiga minha. E quando eu saí da loja para ir pegar minha carteira, Deus falou comigo e falou assim: eu quero que você compre os brincos para elas. E eu vou ser muito sincera agora. Eu e Deus, a gente teve uma outra conversa. Porque eu falei assim: peraí, Deus, o pneu, o carro é importante, né? Ela precisava trabalhar, minha amiga. Casamento, investir num casamento é importante. Mas agora brinco não, minhas amigas não precisam de brinco, sabe? Você tenta negociar com Deus, né? Às vezes. E Deus falou: compra os brincos. E eu fui lá e comprei os brincos para as meninas. As meninas ficaram muito constrangidas porque elas sabiam da minha situação financeira. E eu fiz. Eu ainda brinquei com Deus. Eu falei: Deus, eu estou me divertindo fazendo isso, mas nossa, não esquece da minha conta. Não esquece. Não esquece. Pelo amor de Deus, não esqueça. Né? E aí, mais ou menos um mês depois, eu fui convidada para uma festa de aniversário. E eu acabei conhecendo um casal lá, que eu não conhecia, nunca tinha encontrado eles na minha vida. E Deus me entregou uma palavra profética para liberar na vida deles. E fui lá e liberei essa palavra. Foi lindo o que Deus fez. A esposa teve um encontro com Deus naquele momento. Foi maravilhoso. E aí, mais ou menos 2 semanas depois, eles me ligaram. Falando para mim, me dando um feedback dessa palavra, do que eles estavam esperando, né? Eles tinham orado em relação a algo muito específico. E essa palavra foi exatamente palavra por palavra o que eles tinham pedido para Deus. E Deus começou a conversar com eles para que eles pudessem investir na minha vida financeiramente. E, gente, eles me deram um cheque de $5.000. $5.000. Mas eu chorava de um jeito que vocês não têm noção. Eu não entendia nada. Eu falei: $5.000. Eu falei: não acredito, Deus, eu não acredito. Sabe? E aí, foi muito louco, porque eu tinha que pagar o 3º ano da escola na segunda-feira, às 10 horas da manhã. E esse dinheiro entrou na minha conta às 9 horas da manhã. Deus nunca atrasa, sabe? O tempo dele é perfeito, amém? E foi muito louco, porque 4 dias depois era aniversário do meu pai. E eu tinha acabado de ser convidada para ir na escola de profetas aqui em Brasília, em novembro de 2023. E é onde a minha família mora. Minha família mora em Brasília. E eu não tinha visto a minha família por 4 anos. E Deus me chamou para essa viagem. E eu liguei para o meu pai para desejar feliz aniversário. E eu falei para o meu pai: pai, eu sou o teu presente. Em novembro eu estarei aí. E ele ficou super feliz e tal, não sei o quê. Eu desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, eu comecei a chorar. Porque eu não tinha dinheiro para ir. Aqueles $5.000 era para pagar aluguel e comida e escola. E eu falei: Deus, eu não tenho condições de ir para lá. E eu acabei de falar para o meu pai que eu estaria lá. E eu comecei a chorar e eu comecei a orar para Deus naquele momento. E eu pedi para Deus. Eu falei: Deus, eu não preciso de comida, eu posso jejuar. Eu falei para eles: eu já fiz antes, mas eu preciso de um colchão
na casa de alguém, ou na sala de alguém, ou o que quer que seja, porque eu preciso descansar. Eu ia ficar 2 semanas em Brasília, a primeira semana para a conferência e a segunda semana para ficar com tempo, né? Passar tempo com a minha família. E comecei a chorar, e gente, vocês não vão acreditar, mas o meu telefone tocou naquele momento. E era um casal de amigos meus, e eles falaram que Deus tinha conversado com eles. Eles ficaram sabendo da minha viagem, que eu tinha sido oferecida essa viagem. E eles falaram, olha, Deus falou com a gente, Deus falou para pagar a sua viagem inteirinha. E eles pagaram passagem, hotel 5 estrelas, alugaram um carro para mim. E eles pagaram a comida inteirinha das 2 semanas, gente. Aleluia. E eu lembro que naquele momento Deus mais uma vez ministrou na minha vida e Ele falou assim, filha, você pediu por um colchão e eu vou te entregar um hotel 5 estrelas. Esse é o Deus que a gente serve, gente. Esse é o Deus que a gente serve. A gente pede por um colchão e Ele entrega um hotel 5 estrelas, amém? E eu quero liberar, no livro de Apocalipse fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E o que isso significa? Que se eu testificar agora, se eu der glória ao nome dEle, Ele vai fazer novamente, amém? Então eu já declaro com portas abertas, com portas dos céus abertas sobre todos vocês nessa casa. Eu declaro com portas abertas sobre essa casa, amém? Recursos divinos. Obrigado, Jesus, que o Senhor é o Deus do suficiente. E eu declaro Efésios 3:20 sobre todos vocês. Que tudo que vocês imaginarem, pedirem, sonharem, Ele vai fazer isso e muito mais de acordo com o poder do Espírito Santo, amém? Na vida de vocês, amém? E eu sinto que alguns de vocês aqui têm pedido por provisão. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer porque Ele é fiel. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. E eu libero isso sobre vocês e eu quero que suas expectativas estejam altas agora, porque toda vez que eu libero esse testemunho, Ele faz. Amém? Então recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então temos que confiar nele. Temos que obedecer. Não é para a gente entender. É para a gente obedecer. E Ele faz o resto. Ele vai honrar a tua obediência. Eu vivi coisas que eu nunca pensei que eu ia viver na minha vida, sinceramente, sabe? Número 4, e eu acredito que isso é muito importante para a gente hoje. Eu acredito que isso é muito importante para a gente aqui no Brasil, brasileiros. O temor de Deus elimina o quê? O temor dos homens. O temor dos homens. Vocês sabiam que tudo que vocês ainda estão tentando fazer através da sua força significa que vocês ainda não entregaram essa área para Jesus na vida de vocês. Quando não andamos no temor de Deus, estamos andando e sendo influenciados pelo temor dos homens. Quem aqui gostaria de ter esse romper hoje à noite? Responda ao Espírito Santo. O que você teme, você serve. Se você teme ao Senhor, você serve ao Senhor. Se você teme os homens, você serve aos homens. E eu acredito que o Espírito Santo está conversando com alguns de vocês agora. Eu creio que Ele pode até estar revelando algumas áreas na vida de vocês. Pode ser financeiro, pode ser no seu relacionamento, com seu marido, com a sua esposa, com algum amigo, com alguma amiga, o que quer que seja, com a sua família, com seus filhos, seu trabalho, sua carreira, seu chamado, o que quer que seja. Gente, não é sobre nós, não é sobre nós. E o grande problema de servir aos homens é que a gente realmente entra numa cilada em relação a isso, sabia? Porque a gente começa a fazer
coisas para impressionar quem está ao nosso redor. E aí a gente começa a valorizar a palavra do padeiro, em vez de valorizar a palavra de Deus. A gente começa a prestar atenção a outras coisas que a gente não devia estar prestando atenção. A gente tira os olhos de Jesus e a gente começa a olhar para outras coisas. Amém? E a gente começa a fazer com que as nossas circunstâncias na nossa vida comecem a influenciar as nossas decisões, no nosso destino, no nosso futuro. E, gente, eu quero começar a convidar vocês, se vocês começarem a sentir que tem algo. Nós estamos em família aqui. Nós estamos em família. Amém? Tudo que a gente leva para a luz do Senhor, o inimigo não tem mais poder sobre isso. O melhor exemplo que eu posso entregar para vocês é o seguinte: se vocês entrarem numa sala completamente escura, vocês não conseguem enxergar nada. E aí vocês ligam o interruptor e aquela luz entra no quarto ou na sala, o que quer que seja. O que acontece com a escuridão? Ela vai embora. Ela não tem nem a opção de ficar ali. A luz sempre prevalece às trevas. A luz sempre prevalece à escuridão. Tudo que você leva ao Senhor, o inimigo não tem mais acesso. Hoje à noite é uma noite que muitos de vocês vão fazer business com Jesus. Muitos de vocês vão fazer business com os pés de Jesus. É o único lugar que eu quero estar. Amém? Nós vamos cobrir vocês hoje à noite. Nós vamos ministrar na vida de vocês hoje à noite. Então, se vocês sentirem, sejam obedientes. A gente está conversando sobre obediência. Se vocês sentirem que Deus está chamando vocês, tem espaço aqui na frente. Vocês podem vir de qualquer forma que o Espírito Santo manda você fazer. Se ajoelhar, o que quer que seja, não importa pra gente. Hoje não é a respeito da pessoa que está do seu lado esquerdo. Hoje não é a respeito da pessoa que está do seu lado direito. Hoje é a respeito de fazer business entre você e Jesus. Mais nada. Amém? E a quinta, conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Nós temos que residir na palavra dele, né? Em João 15 fala, residir, habitar na palavra dele e na presença dele. É um privilégio. É um privilégio. Não é secundário. É essencial. É essencial para a gente. E para terminar agora, eu vou fazer o convite para vocês virem para frente, para vocês responderem a esse convite. A gente vai ministrar na vida de vocês. Mas em Salmos 24 fala assim: quem subirá ao monte do Senhor para ter o encontro com a glória dele? Quem quer ter um encontro com a glória dele? Eu peço, Senhor, marca a gente hoje, Senhor. Marca a gente com a sua glória hoje, Senhor. Fala assim: quem subirá ao monte do Senhor para ter um encontro com a glória dele? Aquele que é limpo de mãos e coração puro. Quem são aqueles que têm as mãos limpas? Aqueles que temem o Senhor. Quem são aqueles que têm o coração puro? Aqueles que são amigos de Jesus. Então fechem seus olhos agora. Eu vou convidar vocês para que vocês fechem os olhos de vocês agora, amém? E hoje a gente vai fazer business com Jesus, amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E eu peço para que vocês sejam vulneráveis. E eu peço para que vocês sejam obedientes. E eu peço para que vocês venham aqui na frente agora e entreguem o que quer que seja, nos pés de Jesus, gente. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Alguns de vocês ainda estão sentados aí. E eu peço, venha, venha, venha. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo hoje. Obrigado, Jesus, por marcar os seus filhos e as suas filhas hoje, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Revele, 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 Senhor. Traga a superfície, traga a superfície. O que precisa ser entregue hoje, Senhor. Marca o teu povo, marca o teu povo. Em nome de Jesus eu peço. Eu vou convidar o time de ministração para vocês começarem nesse momento a orarem e a ministrarem nos corações e nas mentes de todos nós aqui. Obrigado, Jesus. Eu abençoo e selo tudo que Ele já fez. Eu abençoo e selo o que Ele está fazendo agora. Eu abençoo e selo o que está por vir, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Revela a Tua verdade, Senhor. Revela a Tua verdade. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, nos ensina, nos ensina a confiar no Senhor. Nos ensina e nos ajuda, Senhor, a obedecê-lo. A obedecê-lo acima de tudo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Batiza o Teu povo, Senhor. Batiza o Teu povo no temor do Senhor. No temor do Senhor. Batiza, batiza, batiza. No temor do Senhor. No temor do Senhor. Batiza um batismo fresco, Senhor. Um batismo fresco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor. Correntes estão sendo quebradas hoje, Senhor. Aleluia, aleluia. Correntes estão sendo quebradas. O temor dos homens está sendo quebrado hoje, Senhor. Eu cancelo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Cura o Teu povo, Senhor. Cura o Teu povo. Liberta o Teu povo, Senhor. Liberta o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nada além de Ti. Anananaieira ramaciera. Lonananaieira ramaciera ramaciera. Shotorumacita cachara ramaciera ramaciera. Roga chara macita cachara ramaciera ramaciera. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nada mais. Obrigado, Espírito Santo. Nada mais. Nada mais, nada mais, Senhor. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Nada mais. Nada mais, Senhor. Nada mais. Nada além de Ti. Só quero a Ti. Obrigado, Jesus. Nada Obrigado, mais. Nada mais. Nada além de Ti. Nada mais, nada mais, nada além. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti.
que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos e nada mais me satisfaz. Oh, eu só quero e nada mais, e nada mais, nada além disso. Eu só quero e nada mais, nada mais. Eu lamento por viver indiferente, lamento por não cantar que és meu sustento. Leva-me ao teu grande amor, abro o meu coração a ti. Eu lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao teu grande. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra Abro o meu que compareceu nessa noite. a ti. Tua palavra é o elemento essencial de todo milagre. E o milagre, Senhor, acontece nos campos onde os olhos não alcançam, Pai, aonde o ouvido não escuta. Pai, obrigado, Senhor, porque nessa noite é uma noite de milagres. O Senhor está fazendo milagres. Por isso, Espírito Santo, nós declaramos aqui, Pai, nessa noite, alegria completa. Declaramos um espírito de alegria sobre nós. Regozijo, júbilo, alegria. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Ora labassucotorobás. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Fecha os olhos. Entre dentro do bunker que há dentro da tua alma. Entre dentro dos porões profundos do teu ser. O Senhor está falando com você. Existe uma sala dentro do teu ser que só você pode acessar a mesa do Senhor. O Senhor quer te revelar o futuro. O Senhor quer falar sobre os próximos passos. O Senhor quer falar sobre os próximos planos. O Senhor quer confiar segredos para amigos nessa noite. Você é amigo de Deus. Não é sobre aquilo que você pode sentir, mas é sobre o que você pode saber nessa noite. Você não veio aqui para sentir nada. Você não precisa sentir nada. O que você precisa é saber algo novo nessa noite. Oh, Espírito Santo, obrigado. É sobre aquilo que está oculto, sobre os mistérios que está oculto, que é dado conhecer nessa noite. Obrigado pelo temor, Pai. Hoje é uma noite de um marco. Há uma glória reservada para essa noite. A expectativa que eu vim para hoje é porque nós estamos vivendo de glória sobre glória,
de glória sobre glória, e há uma glória de hoje. Essa glória não é de ontem, não será de amanhã. E eu declaro essa glória sobre você. Eu declaro essa glória sobre a sua casa. Eu declaro essa glória sobre os seus negócios. Eu declaro essa glória sobre o teu coração, o teu temor. Alabaçocotoromas. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero ainda falar com aqueles que têm sentido solidão. Talvez você tenha sentido solidão, lutado com a solidão na sua vida. Solidão é um estado de desconexão emocional dentro de um pertencimento. Solidão não é estar sozinho, solidão é se sentir abandonado. E quando ela perguntou nessa noite se você sofria com rejeição, talvez você não entendeu o que ela estava dizendo. O primeiro sintoma da rejeição é solidão. E essa solidão não é um lugar que alguém te pôs, mas é um lugar que você correu para lá. Nossa primeira resposta à rejeição é que nós corremos para longe. E isso isola você. Quando os meus filhos estão lá em casa brincando, um filho rejeita o outro, um irmão rejeita o outro, e a primeira resposta que eu vejo é que normalmente o rejeitado sai correndo, entra no quarto, fecha a porta. E talvez é você nessa noite. Se você está num lugar de solidão, eu quero te dizer, esse lugar foi você que entrou. Ninguém tem poder para te isolar. Ninguém tem poder para te colocar nesse lugar de solidão, somente você. E hoje eu vejo como se você estivesse abrindo de volta a porta do quarto, assim como eu faço quando eu vou atrás de um filho que se sentiu rejeitado. E quando eu abro essa porta, esse filho, ele com os olhos chorando, ele corre no meu colo, e ali rapidamente a solidão vai embora. E assim é com você nessa noite. Eu quero declarar que você nunca mais vai sentir solidão. Nunca mais. Hoje é o dia de você sair desse lugar. Não é sobre a igreja que você não está indo, não é sobre a família que você ainda não tem, não é sobre a empresa, o emprego que você ainda não conquistou, mas é num lugar existencial de pertencimento que Deus quer te trazer de volta para o seio da comunhão. Você não é um rejeitado, você não foi rejeitado, você não é desaprovado, você não é extinto, você não foi excluído, porque o Pai nunca fez isso. Se alguém fez, foi alguém outro. Mas nessa casa, quem manda é o Pai. Nessa casa, você está ligado ao Pai. E nessa noite o Pai diz: filho, vem. Se você é o que está nessa solidão, se sentindo solitário, eu gostaria que você erguesse a sua mão onde você está, e as pessoas em volta orassem com você. Se existe um sentimento de solidão hoje, você vai ser livre dele. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Vocês que estão em volta dessas pessoas, a solidão não é estar sozinho. A solidão é ter se sentido rejeitado e não ter percebido. A solidão foi um lugar que você correu o dia que você foi rejeitado. E eu quero declarar: hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua cura. O isolamento acabou. Hoje você vem para a sala, hoje você vem para a cozinha, hoje você vem para o lugar de alegria, hoje você vem para o lugar da mesa, hoje você vem para um lugar de banquete. Hoje você toma um vinho que alegra teu coração. Toda tristeza nessa noite fica naquele quarto. Oh, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo. No reino de Deus não existe rejeição. Se você foi rejeitado é porque você não estava no reino, você estava no interceptor. Você estava naquele que estava falando em nome do reino, porque o reino não rejeita. O reino que o Senhor pertence não rejeita. Não importa como você se sente, o reino que nós pertencemos não rejeita.
talvez Ele exorta, talvez Ele corrige, mas Ele não rejeita. Volta para a comunhão, ao pão, ao vinho, à alegria completa. E o Pai te diz: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é meu, você é meu. Aramassore catalamas. Eu quero pedir aos diáconos dessa casa, se você recebeu tua porção, eu gostaria que você orasse com pessoas que ainda estão aqui na frente. Hoje nós queremos crer que ninguém sai daqui sem ter recebido a porção dessa noite. Se você precisa ser tocado nessa noite ainda, não tenha medo, faça um sinal, alguém vai chegar até você. Jesus está transformando seu destino nessa noite. Jesus está tocando o seu destino nessa noite. Coisas novas estão surgindo dentro de você. Obstáculos estão sendo removidos do teu caminho nessa noite. O caminho está sendo aberto. O caminho está sendo aberto. Aquilo que te impedia, aquilo que te proibia, está sendo removido nessa noite. Aleluia, sim, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus.
Deixa queimar, deixa queimar. 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 Nós somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, e santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Todo poderoso, Senhor. Ele é O nome acima de qualquer outro nome, Senhor. digno de louvor. Tudo para a tua glória, Senhor. Tudo para a tua glória. Santo és Senhor, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. santo és Senhor. Oh, santo.
Igreja, igreja, igreja. Uau. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo hoje. Obrigado pelos seus filhos e pelas suas filhas rendidas, Senhor. Marca os teus filhos, Senhor. Marca as tuas filhas, Senhor. Para a tua glória, para a tua glória. Nada mais importa. Não existe plano B, gente. Não existe plano C. Não existe plano D. Só existe um plano. Plano A. E o nome dele é Jesus. Glória a Jesus. Eu gostaria de convidar vocês agora a começarem a dar glória, agradecer a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já fez na vida de vocês. Ei, glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela sua presença. Eu queria convidar vocês, todos vocês, a gente vai fazer um ato profético agora. Amém? Um ato profético. Que dia que é hoje no calendário? 2. Dia da verdade, é isso? Dia da verdade. Hoje é um dia que é marcado no coração de vocês. Marcado no coração de vocês. E a gente vai encerrar hoje à noite com um ato profético, com uma declaração. Uma declaração para Jesus. Eu vou contar até 3. E todos vocês vão gritar com tudo que vocês têm dentro de vocês: eu sou amigo de Jesus. Amém? Vocês estão prontos? Gente, isso aqui não vai ser um aquecimento não, viu? Vocês não vão ter uma segunda chance, uma terceira chance. Vai ser uma vez só. E vocês vão entregar tudo. Uma declaração. Vocês estão prontos? Muito bom, muito bom. 1, 2, 3.